Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá para a nossa aula de geografia, tá bom? Caderno novo, né? Caderno do terceiro bimestre, tá joia? Então vamos lá. Unidade 3, paisagens urbanas. Então vamos falar de paisagens aqui da nossa zona, né? Da zona urbana. Como que é o espaço urbano? O cenário privilegiado do nosso tempo é, sem dúvida, a cidade. Quando fala em cidade, está falando aqui da zona urbana, tá? Onde nós vivemos. Em todos os lugares do mundo, cada vez é maior o número de pessoas que se desloca para as cidades. A gente aprendeu isso também, né? Muita gente lá da zona rural que quer vir aqui para a zona urbana, porque acha que aqui tem mais oportunidades, né? Oportunidades de crescimento na profissão, né? Mais ofertas de emprego, mais locais para estudar, que a vida aqui é mais moderna, tem muita gente que acha isso e quer vir para cá. Já que aqui são encontradas as melhores oportunidades de trabalho, equipamentos sociais, como as escolas, os postos de saúde, as universidades, hospitais e os centros comerciais. O mundo hoje é urbano. Mas o que significa isso? Por que que é assim? Então vamos ver um pouquinho. Vocês vão perceber que nessa parte de tanto de história como de geografia, tem muito texto, né? Tem muito texto para a gente ler. Então, é para eu ler um pouquinho com vocês aqui na aula, mas vocês também depois podem retomar essa leitura, tá, gente? Porque às vezes, num primeiro momento, a gente deixa escapar um detalhe ou outro, né? Aí, quando vocês estiverem quietinhos, né, no momento assim, até para treinar a leitura, né? Em voz alta, aí vocês podem retomar a leitura desses textos, tá bom? Suas primeiras ideias. Observe as imagens a seguir com atenção para responder às questões propostas. Então, a gente vai perceber, por exemplo, aqui a cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Olha quantos prédios, gente, olha quanta modernidade, né? Então, aqui é uma zona urbana. Imagina o número de pessoas que não circulam por essas ruas, né? Imagina que num único prédio, quantas pessoas não devem viver em um único prédio? Quando todas elas saem, né, para ir em lojas, mercados, hospitais, escolas, imagina o número, o fluxo, né, de pessoas que não tem ali. Então, isso é muito próprio da zona urbana, tá? Aqui também temos uma cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Olha que cidade populosa, né? Pelo número de casas, né? De construções, você já pode estipular aí, nossa, deve ter muita gente nessa cidade, né? Então, é claro que quem cuida da cidade, os governantes que cuidam da cidade, eles precisam achar formas, desenvolver aí formas de atender às necessidades de todas essas pessoas. Também não é uma tarefa fácil, né? Aí temos a cidade de Lagos, na Nigéria. Olha só, gente, como uma casa, uma grudadinha na outra. Olha quanta gente deve morar aqui, né? Aqui o Rio de Janeiro, temos aqui uma comunidade, né, lá no Rio de Janeiro, também, muitos moradores. Então, imagina, atender as necessidades de todas essas pessoas, pelo que a gente vê, né, nos noticiários, nem sempre isso está sendo feito. Então, é difícil atender as necessidades de tanta gente no mesmo espaço, né? Aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que observar de novo aquelas cenas, né?
E vocês vão apontar semelhanças. Semelhanças são coisas parecidas, ou até coisas iguais, que vocês perceberam naquelas diferentes cidades. E também vão apontar diferenças que vocês perceberam naquelas cenas ali, né? Que nós vimos 4 cidades, tá? E aí vocês vão completar aqui no quadro. Então, observa bem, volta nas cenas, tá joia? Observa e escreva. O que vocês perceberam de semelhante, o que vocês perceberam de diferente, tá? Aqui também. Qual das imagens é a mais semelhante, a mais parecida com o lugar onde você mora? Ah, eu achei a mais parecida, a cidade. Vai lá, né, numa daquelas cenas que a gente viu, e aí você vai explicar por que que você achou que aquele lugar é tão parecido com o lugar onde você mora, tá? Vocês estão vendo que são respostas pessoais, depende muito da opinião de quem for fazer. E aqui depende muito do lugar onde cada um vive, tá? Observe novamente as imagens e compare-as. O que que elas têm em comum? Então, é até uma perguntinha até parecida com a anterior, né? Quais são as semelhanças? O que que elas têm em comum, tá? É claro que o que a gente está aprendendo, né? De como que é a vida na zona urbana. A zona urbana, ela é muito populosa, né? Tem uma grande concentração de pessoas aqui. Por quê? Porque as pessoas acham que na zona urbana tem muito mais oportunidades, né, para se ter uma vida melhor. Então, pensem nisso, tá? Paisagens urbanas. Vamos ler um pouquinho juntos, depois vocês também vão ler um pouquinho sozinhos, tá? Em voz alta. A cidade é o lugar da concentração. Ali, além das pessoas que trabalham, compram e vendem mercadorias, concentram-se também os principais elementos do mundo moderno, né? Onde está todo o desenvolvimento da tecnologia, né? Aqui na zona urbana. E aí, às vezes, a gente até manda o que é inventado aqui, né? A gente manda para a zona rural, como maquinário, né? Carros modernos, tecnologia também para eles trabalharem lá. Então, aqui há muitas casas, muitos prédios, lojas, escolas, hospitais, bancos, shoppings, tudo muito próximo uns dos outros, tá? E como é que eles são unidos? Através de ruas e avenidas. A concentração de pessoas na cidade geralmente é muito grande. Por isso são necessários investimentos, tá vendo que a Pro falou? Que os governantes precisam investir nessas áreas, né? Na rede de transporte, então precisam investir em ônibus, em trem, metrô, né? Para transportar essa grande quantidade de pessoas que vão para o trabalho, vão para um médico, né? Vão para uma loja. Então, precisa ter esses meios de transporte sempre funcionando bem, porque são muitas, são milhares de pessoas que usam esses meios por dia, tá? Também investir na rede de eletricidade, água, né? Tudo isso tem que chegar no nosso lar, no nosso trabalho. Hoje em dia a gente já não sabe mais lidar sem isso, né? A gente precisa de energia elétrica, precisa de água. Água sempre, né? Para viver a gente precisa. Também tem que se investir na construção de fábricas, de bancos, de mercados, de escolas e hospitais para servir toda essa população da zona urbana, né? Porque é muita, muita gente. Todas as pessoas têm suas necessidades, né? Então, é claro que a população depende do empenho dos políticos, né?
dos governantes, já que eles quiseram se eleger para cuidar de uma cidade, então eles têm que fazer isso da melhor forma possível, né? Quando a população das cidades aumenta, é necessária a construção de pontes, túneis, avenidas, rodovias. E o que vai acontecendo com os elementos naturais, como rios, como a vegetação? Eles vão se perdendo, eles vão sendo transformados pela ação do ser humano, né? Por meio do trabalho da pessoa. Então, a cidade, quando você vê uma cidade toda construída, né, com tantas construções, essas construções, elas são feitas pelo ser humano, trabalho humano, tá? Então, a cidade é uma construção humana, tá? E muitas coisas da natureza vão se perdendo, né, no meio dessa construção. Então, vai tendo que derrubar árvores para ter o terreno, para fazer a construção. Aí, quando você derruba a árvore, você está, muitas vezes, acabando com a moradia de algum animal, né? Aí você vai ter menos ar puro para respirar. Mexe muito com a natureza também. O progresso, né? Os avanços, eles também mexem com a natureza. Olha aqui, por exemplo, Praça Tiradentes, em Curitiba, lá no Paraná. É bem bonita, é bonito de ver uma cidade assim, todinha construída, né? Ainda bem que aqui nessa praça, né, eles deixaram uma parte de vegetação. Por quê? Porque a gente precisa, ó, se vocês observarem as ruas aqui, ó, tem árvores plantadas, tá vendo? Por quê? O ser humano precisa dessa vegetação para melhorar o ar, né, que a gente respira, tá? Então, as árvores, elas servem para embelezar o lugar, claro, mas elas servem principalmente para fazer aquele trabalhinho que elas fazem de pegar o gás carbônico, que é aquele gás poluído, aí lá dentro da folhinha vai ser feita uma transformação e ela vai devolver para a gente um ar puro, né? Um gás, que é o oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar, tá? Observe na imagem a seguir o rio Tietê, em São Paulo. Repare que ele fica com seu leito ilhado. O leito do rio é esse daqui, ó, é onde corre a água, tá? Aí tá falando que ele fica ilhado. Ilhado por quem? Pelas construções que foram feitas em volta dele, né? Ruas, avenidas, pontes. Por quê? Porque a cidade, ela dá mais importância aqui para o trânsito. Como tem uma grande quantidade de pessoas, né, na zona urbana, elas precisam se locomover de um lugar para o outro, né? E aí usam os meios de transporte. Só que para esses meios de transporte poderem se locomover, precisa de estradas, precisa de ponte, né, de rodovias. Aqui ainda, essa foto que foi tirada, deve, sei lá, deve ter sido num sábado, num domingo, porque o trânsito está ótimo aqui, né? Geralmente não é assim, geralmente está tudo congestionado, tá? Aqui está falando que o coitadinho do rio, ele foi espremido em suas margens artificialmente. Quando acontece a época das chuvas, o que, que acontece aqui nesse rio? A água acaba saindo, né, do leito, acaba transbordando, e aí acontecem os alagamentos, né, as enchentes que a gente vê tanto nos noticiários, que prejudicam a vida de tantas pessoas, né? Às vezes acontece pertinho da casa das pessoas, aí entra água, aí acaba com todos os móveis, aí essa água poluída também pode levar doença para as pessoas. Então, tudo isso também é um preço do progresso, né?
porque aqui estava o rio, que era naturalmente desse lugar, aí em volta foi se transformando, foi se construindo a cidade, e esse rio que era natural daquele lugar, ele ficou lá espremidinho, né? Aí quando chove muito, ele acaba transbordando. E às vezes prejudicando muito quem está em volta. Então, parece que tudo tem um preço, né, gente? Tal como acontece com o espaço rural, aqui também o espaço é transformado segundo as necessidades da sociedade. Então, essa transformação toda que teve, né, em volta do rio, muitas construções, muitas estradas, pontes, tudo isso foi necessário para atender as necessidades da população, já que a zona urbana, olha aqui no fundo, é uma zona muito populosa, então precisam ser criados meios para se atender às necessidades de todas essas pessoas, tá? Modo de vida na cidade. A cena aqui está falando que as pessoas estão sempre em movimento. O ser humano ele não foi criado para ficar parado, né? Ele está sempre em movimento para fazer as diferentes atividades que ele tem em um único dia, tá? Dentre as muitas características que observamos na cidade, sem dúvida, a agitação constante é aquela que a gente consegue perceber mais, tá? É claro que a gente está numa época, né, de isolamento social, que, aliás, já não está tão com tanto isolamento assim, né? A gente já está vendo muito mais pessoas pela rua, mas quem ainda está em isolamento social, está respeitando as regras, está se cuidando, a gente não está vendo tanta movimentação assim. Agora, quem já está saindo, né, de casa, já está querendo fazer suas atividades normalmente, já está começando a ver essa agitação, tudo de novo, tá? O ritmo na cidade, né? Na cidade grande, na zona urbana, é o ritmo do trabalho humano. Ele pode ser feito tanto de dia como de noite, faça chuva ou faça sol. Lembram, né, que a Pro já falou em outras aulas. E aqui na zona urbana, a gente não depende do clima, por exemplo, para trabalhar, como é lá na zona rural, né? Se eles vão mexer na terra, vão plantar, vão colher, por exemplo, não pode ser num dia de chuva. Então, eles dependem muito do clima lá. Nós aqui não. Aqui a gente trabalha tendo chuva, tendo sol, né? A gente tem que cumprir nossas obrigações aqui, não depende de clima, não depende se é dia, se é noite. Tem muita gente que trabalha de dia, tem muita gente que trabalha à noite, tá? De suas casas para seus trabalhos e compromissos, as pessoas estão em constante contato umas com as outras, seja nos meios de transporte, seja nos vários serviços comerciais ou públicos, seja nos espaços de lazer, como praças, parques, shoppings, cinemas, teatros, museus. Então, está falando que as pessoas estão sempre convivendo umas com as outras, né? Lembram daqueles que a gente citou os diferentes grupos de convivência? Então, de acordo com o lugar onde a pessoa esteja, ela está lá convivendo com as pessoas daquele ambiente, né? Então, às vezes é um ambiente de trabalho, às vezes é um passeio que ela faz, ela vai até um parque, às vezes é num cinema. A gente está sempre conversando com alguém, né? A gente vai ao cinema, vai comprar um bilhete lá para a entrada, a gente está conversando com a atendente, né? Se a gente vai num restaurante, a gente está conversando com o garçom. Então, a gente está sempre conversando, sempre convivendo com as pessoas, tá? E também sempre se movimentando, né? Isso daí, principalmente antes, né, desse isolamento social, a vida da gente era assim. Hoje em dia a gente convive mais com as pessoas de casa, né?
que a gente está se preservando, para aguardando, né? A gente está aguardando quando tudo isso acabar, aí a gente vai retomar a vida normalmente, né? Com as nossas atividades. Só que isso é um teste, né? A gente está passando por um teste de paciência, de tolerância, né? Que é importante também a gente saber se controlar, ter domínio, né, sobre a gente mesmo. Então, isso daí é tudo um teste que a gente está passando e a gente tem que passar por isso da melhor forma possível, principalmente com saúde física e saúde mental, tá? Aí, quando tudo isso passar, a gente vai ver toda essa rotina aqui voltando, né? Essas atividades produzem tanto efeitos positivos, né? Trocas de todo tipo, porque a gente conversa, a gente um ensina o outro, né, sobre um determinado assunto, a gente está ali em diferentes ambientes, conversando com pessoas que têm outras experiências, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Mas também essa movimentação toda também traz alguns efeitos negativos, né? Dependendo de onde a gente vai, a gente pega muito trânsito, muita fila, né? Então, olha como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. E a gente tem que tentar valorizar o lado bom e saber administrar, né, o lado ruim, para que ele não fique afetando tanto a gente, tá? No entanto, no mundo atual, a cidade é o espaço onde se encontra o melhor que foi produzido pela sociedade para atender às necessidades das pessoas. Oportunidades de trabalho, escolas, hospitais, centros comerciais e as tecnologias mais sofisticadas. Então, tudo é desenvolvido aqui, né, na zona urbana, tá? Por isso que as cidades atraem sempre muitas pessoas, seja pela busca de trabalho, seja pela busca de moradia. Tudo isso a Pro já comentou. Vocês estão vendo que o assunto se repete, que é para fixar bem, né? A gente fixar bem sobre esse assunto, tá? Pessoas de diferentes lugares transitam por nossa cidade, como os nordestinos, os nortistas, os mineiros e também os imigrantes, como os italianos, japoneses, chineses, alemães, africanos, venezuelanos, bolivianos, sírios. Então, aqui a gente encontra pessoas de povos, né, de vários lugares do mundo, né, que são imigrantes, vêm para cá, mas também de vários lugares do nosso próprio país, que também querem vir para cá, querem novas oportunidades, tá? Cada grupo que nela se instala, nela quem? Na cidade, na zona urbana, costuma deixar suas características culturais nas construções, na culinária, nas festas e comemorações típicas. Então, cada povo ensina alguma coisa para a gente, né? Deixa alguma coisa dos seus hábitos, da sua cultura para a gente. E a gente também ensina um pouquinho da nossa para eles, tá? Veja alguns exemplos a seguir. Então, aqui, por exemplo, a cena de uma festa de São João, lá em Recife, no Pernambuco. Vendo? Daqui é uma festa, é cultural isso, é típico daquele lugar. Então, quem vai lá como turista, por exemplo, vai conhecer essa festa típica daquele lugar, né? Vai saber por que eles gostam de fazer essa festa, já vai fazer amizade com essas pessoas, já vai ter troca cultural, tá? Bem bonito. Aqui, por exemplo, na culinária, né? Tem um prato típico nordestino, que é lá da Bahia, que é o vatapá. Então, tem muita gente quando vai para lá, eu quero experimentar esse prato. Ele é típico daqui da Bahia, né? E aí também, eu também posso te ensinar uma receita lá
do meu estado ou do meu país. Então, tem muita troca, né? Vocês estão vendo que esse prato aí parece um mingauzinho, né? E vai também camarão. Então, é bem legal a gente experimentar, sentir gostos diferentes, não comer sempre a mesma coisa, né? Quando a gente vai viajar, é legal a gente conhecer as tradições, a cultura daquele lugar, né? É para isso que a gente viaja, para conhecer lugares novos e culturas novas. Então, se tiver um prato diferente, a gente tem que estar assim, disposto a experimentar, né? A gente não pode ir até em casa. Às vezes a mamãe faz um legume, alguma verdura cozida. A gente pode falar assim, ai, não gosto. Como é que você sabe que você não gosta se você não experimentou, né? Às vezes, na primeira vez que a gente experimenta, a gente não gosta. Mas se você experimentar, os nutricionistas, eles falam, você tem que experimentar pelo menos umas 16 vezes. Aí, o seu paladar vai se acostumando com aquele gostinho, aí você começa a gostar. Principalmente, é importante, principalmente se for alimento saudável, né, gente? A gente tem que, quando a mamãe fizer alguma verdura, algum legume, tem gente que não gosta de feijão, tem gente que não gosta de salada, vai experimentando aos pouquinhos, outro dia experimenta mais um pouquinho até o seu paladar se acostumar com esse gosto. Vai ser importante para a sua saúde, né? E aqui também, quando a gente vai viajar, se a gente quiser conhecer a culinária daquele lugar, né? É legal a gente sentir sabores diferentes, tá? Isso é cultural também. Aqui é a Rua do Centro de Blumenau, que guarda as tradições dos imigrantes alemães. A gente já viu cenas parecidas com essa em outras aulas. Então, olha como eles trouxeram a arquitetura, né, do país de onde os antepassados vieram. Então, eles vieram da Alemanha para cá, eles trouxeram toda a arquitetura, todo o modo de construção lá da Alemanha. E aqui, a cidade onde eles vivem, as construções são assim. É legal a gente conhecer, né, outras culturas, e elas estão dentro do nosso país mesmo. Olha que legal. A gente nem precisa ir para outro país para conhecer. Tem muita gente que pensa em viajar primeiro para outro país. E tem gente que pensa, não, primeiro eu quero conhecer as belezas que tem no meu país. Então, tem gente que nem conhece seu próprio país, conhece melhor um outro país. E tem gente que já gosta primeiro de conhecer os estados, as cidades, o que tem de diferente no nosso próprio país. Aqui é mais um prato típico, chama baião de dois. É um prato nordestino, muito gostoso também. Então, gente, é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá bom. Então, por hoje, pessoal, geografia vocês viram que tem bastante texto, né? Então, a gente vai lendo, a gente vai conversando sobre os assuntos. Em casa, vocês também podem discutir sobre esses assuntos com os pais, né? É bem legal, porque é uma troca bem legal, tá bom? Então, por hoje é isso, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês se dediquem bastante, que vocês estudem, tá? Leiam mais sobre os assuntos, tá joia? E a gente volta na próxima aula, pessoal. Um beijinho da Pro, viu? Bye, bye.